Boa noite, meu nome é Ademar Celínio, tenho 45 anos. Quando eu era criança, recordo-me de mudarmos para uma casa onde aconteciam coisas estranhas. Éramos eu, minha mãe e minha irmã, pois meu pai havia partido, deixando-nos sem sequer avisar. Morávamos em Campo Maior, no Piauí, e nossa mãe, coitada, não tinha meios para sustentar a família. Havia dias em que mal tínhamos o que comer e nos contentávamos com uma sopa rala de feijão. Às vezes, nem feijão tínhamos. Lembro-me de passarmos por momentos de fome aguda. Graças a Deus, minha mãe conseguiu um emprego em uma chácara, onde preparava comida, lavava e cuidava da limpeza da casa grande dos patrões. Nós, por outro lado, ficávamos em uma casinha destinada dos empregados. Esta casinha, situada nos fundos do lugar, era muito antiga. O trabalho de minha mãe envolvia preparar refeições não apenas para os patrões, mas também para alguns trabalhadores que cuidavam da fazenda. Às vezes ela chegava muito tarde da noite devido à carga de trabalho que recaía exclusivamente sobre ela: lavar roupas, limpar a casa e cozinhar para muitas pessoas. Em uma ocasião, minha mãe teve que passar a noite na casa grande, auxiliando no cuidado do sogro do pai patrão, um senhor idoso e doente. Nesse período, ficamos sozinhos naquela casa velha. Lembro-me que minha irmã e eu sentimos muito medo de estar ali sozinhos. A casa era antiquada e peculiar. À noite ouvíamos passos e o arrastar de chinelos que paravam perto de nós. Era como se alguém muito idoso percorresse os corredores durante a noite e entrasse em nosso quarto para nos observar. Enfrentar essa situação, marcada por tanto medo, era inevitável devido às dificuldades pelas quais estávamos passando. Certa noite, perguntei à minha irmã se ela também ouvia os passos durante a noite e ela sempre confirmava. A casa era iluminada à noite por lampiões a gás, criando uma atmosfera peculiar e misteriosa. A iluminação na casa era fraca e amarelada devido dos lampiões espalhados por toda parte. Mamãe só deixava aceso até por volta das 8 horas da noite, quando todos nós deveríamos ir dormir. Certa vez, eu e minha irmã estávamos próximos ao lampião, brincando com a chama, enquanto nossa mãe já havia deitado para descansar. Ainda não eram 8 horas, mas ela estava exausta naquela noite. Lembro-me claramente, como se fosse hoje, que enquanto brincávamos com a chama, um sopro apagou o lampião abruptamente, como se alguém tivesse soprado com força. Não era o vento, e minha irmã também não havia feito isso. Não dissemos nada, apenas nos olhamos. Antes de sairmos correndo para nosso quarto, mamãe, sempre exausta de tanto trabalho, não dava muita atenção no que falávamos. Ela só queria que obedecêssemos enquanto ela se esforçava para evitar que passássemos fome. Quem passa o dia todo trabalhando duro não tem tempo para ouvir histórias de crianças assombradas. No entanto, algo aconteceu que a assustou, fazendo com que ela acreditasse em nós. Em uma noite em que o sogro do patrão estava muito mal, mamãe teve que ficar para cuidar dele. Após a janta, recebemos a ordem de não sair de casa e nem nos levantarmos das redes de jeito nenhum. Ficamos com muito medo da ideia de passar a noite sozinhos, mesmo que a casa ficasse nos fundos da chácara e não oferecesse muito perigo de aparecer alguém estranho. Entretanto, o medo se intensificava quando a noite caía. Após obedecer às ordens de mamãe e ficarmos em silêncio, ouvíamos apenas o barulho dos grilos do lado de fora. Por volta das 9 da noite, surgiu a voz de uma senhora na porta, dizendo que seria nossa babá até que mamãe chegasse. Ela entrou chamando nossos nomes e se apresentando como Aurora, a babá enviada para cuidar de nós enquanto todos se ocupavam do senhor doente. A senhora que se apresentou como Aurora era muito conhecida pelos patrões, o que nos deixou aliviados, e o medo inicial diminuiu um pouco. Aurora parecia ser uma senhora gentil, tratando-nos bem e até perguntando se estávamos com fome. No entanto, ela não permitiu que saíssemos das redes de jeito nenhum, afirmando que iria à cozinha preparar um mingau. Enquanto estávamos calados, ouvíamos os estranhos barulhos vindos da cozinha. Eram sons peculiares, como passos arrastados, batidas de pés e o som de pratos quebrando, acompanhados por lamentos assustadores. Minha irmã começou a chorar de medo, e eu também me desesperei naquele quarto escuro.
A senhora nos tranquilizava, dizendo para não termos medo, pois só partiria no amanhecer do dia. Ela afirmava que visitava-nos todas as noites e que precisava sair sempre ao nascer do sol, mencionando coisas assustadoras sobre vagar ali em busca de uma saída. A noite toda foi permeada por esse desespero com a presença sinistra da senhora na casa escura. Finalmente, quando vimos o sol surgir pelas brechas das telhas, os ruídos da senhora desapareceram. Foi a noite mais longa de nossas vidas, mas não podíamos gritar por ajuda, pois já havíamos sido repreendidos por contar histórias semelhantes. Quando mamãe voltou do trabalho e nos encontrou com os olhos roxos de tanto chorar, não conseguimos segurar e contamos tudo. Explicamos que passamos a noite toda com a tal babá Aurora, relatamos seus gritos, lamentações e barulhos assustadores. No entanto, ao investigarmos a cozinha, encontramos tudo em ordem, os pratos intactos, sem sinal de que alguém tivesse cozinhado. Mamãe ficou apavorada ao ouvir isso, pois o nome da senhora falecida, que era sogra de seu patrão, coincidia exatamente com Aurora. Ao mencionarmos a aparência da velha, ela ficou ainda mais chocada, pois era idêntica à mulher retratada no quadro na sala de seus patrões. Na infância, não tínhamos muito acesso à casa grande e não nos envolvíamos nas conversas dos adultos. Não sabíamos o nome da senhora, não tínhamos como adivinhar. Mamãe, no entanto, acreditou em nossa história e decidiu que não ficaríamos mais sozinhos naquela casa. Na mesma noite, ela acendeu velas pela casa e rezou para que a senhora, antiga dona do lugar, encontrasse seu caminho. A casa pertencia a ela, onde viveu a maior parte de sua vida. A casa grande foi construída muito tempo depois, assumida pelo sogro que, após o falecimento da senhora, foi morar com o genro, deixando a casa para os trabalhadores. Mais tarde, descobrimos, ou melhor, mamãe descobriu que a casa estava assombrada. Todos os trabalhadores que passavam por ali relatavam ver e ouvir coisas estranhas. Tivemos que continuar morando lá até que minha mãe encontrasse outro emprego. Durante muitos anos, continuamos a ouvir coisas estranhas, vozes e todo tipo de acontecimento assombrado. No entanto, depois que mamãe acendeu aquelas velas, a senhora nunca mais apareceu para nenhum de nós. Graças a Deus, durante todo o tempo que vivemos ali depois disso, a velha nunca mais voltou para nos assombrar. Prosseguimos com mais um relato. Boa noite. Gostaria de compartilhar uma história de terror que vivenciei em minha própria família. Durante um período, morei com minha avó paterna, chamada Dalva, e alguns tios e primos em uma roça nas proximidades de Encruzilhada, na Bahia. Os meses que passei lá foram verdadeiramente aterrorizantes. Naquela época, eu era apenas uma menina. Minha avó, uma mulher trabalhadora, era uma figura bondosa. Eu, sendo a neta mais nova, ajudava na horta e na limpeza da casa. Após as tarefas, brincava com minhas priminhas, usando bonecas de pano feitas por minha avó. Apesar da escassez de comida e das dificuldades da vida na roça, tudo parecia maravilhoso. Contudo, o grande problema estava em meu primo Sebastião. Antes, ele era reservado e aparentemente normal, embora um pouco peculiar. No entanto, ao completar 18 anos, tornou-se um rapaz ainda mais estranho. Seu olhar era macabro, como se estivesse constantemente tramando maldades. Ele se transformou em alguém que maltratava os animais, gargalhando enquanto proferia palavras ruins nos ouvidos das crianças, coisas maliciosas e vulgares. Nenhum adulto conseguia se dar bem com ele. Brigas eram inúteis, pois ele apenas abaixava a cabeça, ria e logo repetia seus comportamentos perturbadores. Com o tempo, a região começou a ser assolada por invasões a terrenos das casas, resultando na destruição de tudo nos quintais. Mais tarde, os animais vizinhos apareciam mutilados, e as pessoas acordavam com os gritos de dor dos bichos, que eram atacados por algo que fugia para as matas ou estradas. Esses eventos perturbadores criavam uma atmosfera sombria na região, e o comportamento cada vez mais bizarro de Sebastião começou a levantar suspeitas sobre sua possível ligação com esses acontecimentos sinistros. A história se desenrola com a intensificação do mistério e do medo que se instaurou naquela comunidade. As mordidas arrancavam pedaços, e as marcas dos dentes ora pareciam de um animal, como um cachorro,
ora pareciam humanas. Os cochichos de minha avó com meu tio, pai de Sebastião, sobre o terror causado por alguém ou algo nas redondezas, espalhavam-se pelo ar. Logo, a desconfiança recaiu sobre ele, e muitos vizinhos vinham tirar satisfações. Lembro-me do terror que sentia ao estar na presença de Sebastião. Parecia que eu estava frente a frente com o próprio diabo. Seu sorriso era maligno, seu cheiro ruim, resultado da falta de banho, e suas palavras, imorais. Não consigo esquecer o quão desagradável e perturbador era. Cheguei até a ter pesadelos, acordando de sonhos ruins e vislumbrando, pela porta do quarto, ele sentado no sofá, olhando na minha direção. Diante desse medo, comecei a dormir na cama da minha prima mais velha, receosa de que ele entrasse no quarto e me atacasse, assim como fazia com os bodes e as galinhas. Um dia, acordei com minha avó me chamando. Ao perguntar à minha prima se ela também ouvia, descemos juntas. Ao chegarmos à sala, encontramos a porta da rua aberta e decidimos verificar o quintal. A luz fraca do candeeiro mal iluminava o local, mas ambas avistamos um grande cão marrom, sem pelos, parado, nos encarando. Parecia sorrir um sorriso maligno e familiar. Um grito ficou preso em nossas gargantas, e eu agarrei a camisola de minha prima de medo. Aquela criatura estranha, que não era nem gente nem bicho, olhou para nós e disse, me chamando de minha avó: "Quem mandou ser curiosa?" E correu para o mato. Voltamos para casa gritando, acordando todos. Mas ninguém parecia acreditar. Foi só quando perceberam que Sebastião não estava em casa que a seriedade da situação se instaurou. Minha mãe, ciente dos acontecimentos, veio me buscar. Posteriormente, descobrimos que ele ficou muitos dias sumido e, ao reaparecer numa tarde, todo sujo e fedido, disse à minha avó que não se lembrava do que havia acontecido, alegando que estava correndo de um bicho e se perdeu. O mistério sombrio continuava, envolvendo aterrorizantes acontecimentos naquela roça na Bahia. Minha avó sabia. Ela acreditou em nós. Sabia que o neto era como o próprio diabo. Ele continuou invadindo as roças e ferindo animais até que, um dia, alguém, cansado, deu um fim nele. Encontraram-no bem longe dali, removido em uma estrada. E após sua morte, nenhuma casa mais foi invadida, tudo se tranquilizou. Este caso sombrio ocorreu em minha família há muitos anos, mas prefiro manter os nomes daqueles que testemunharam esses tempos difíceis ocultos, escondidos. Até hoje tenho pesadelos com Sebastião. Acordo no meio da noite, olhando ao meu redor, pensando que ele está me observando. Afinal, não fui a seu enterro, não vi se ele estava em um caixão. E em minha mente, ele ainda está por aí, transformado naquela coisa, invadindo casas e assustando todos que pertencem à sua família. Boa noite, caros leitores. Agradeço por acompanharem os relatos de terror.